Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Áries, arianos, arianas, vamos lá para a tua leitura, Áries, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 26, tá? Claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá, Áries? Abra o coração aí para receber esta mensagem, Áries. Página de ouros, 4 de paus. Rainha de espadas. Amiga e amigo ariano e ariana. Cortes são necessários. E no fundo você sabe disso, né? É aquele negócio. Passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta. E vai chegar um momento, né, da semana. Eu gosto, as previsões eu faço muito temporais, né, para as próximas horas. Que tem algumas coisas que parecem que você entende que tem que ser cortado, né? Que tem que ser avaliado sobre um outro ponto de vista, ou que talvez você até tenha que estabelecer alguns limites. Com você mesmo, com alguém, por exemplo. Aí, Amorra, sobre o que é que tu tá falando, Amorra? Vamos tentar descobrir aqui, tá? Olha, Ares, o Pajem de Ouros, ele aparece aqui como aprendizado, motivação, empreendimento. Pajem de Ouros é o seguinte, ou é você lidando com alguém que tem essa característica, ou é você. E o pajem é aquele negócio, é o menino de recado. Vai, coisa, aprende, investe. Enquanto o pajem de copas está ali muito focado nas emoções, o pajem de paus muito focado na empolgação, espadas muito mental, curioso. Aqui não. Aqui é coisa prática. E eu já falei, tá? Eu já falei o seguinte. Eu falei isso numa previsão da semana passada. Ariano, quando veste uma camisa, ele vai até o fim. Ariano, quando veste uma camisa, ele vai até o fim. E o que eu vejo aqui, sabe o que é? É você se abrindo para algo, mas talvez não tendo a correspondência da forma que você queria. Hoje eu não estou medindo palavras, não. Ó, esse 4 de paus junto com esse 3 de espadas, provavelmente alguma coisa não está certa. Alguma coisa não saiu como esperado. Alguma coisa não atendeu ou não está atendendo a sua expectativa. Pode ser no campo de relacionamentos? Claro que pode. Mas pode ser em outros campos. Eu não recebi por aquilo que eu trabalhei. A comemoração que está tendo ali é uma comemoração que eu talvez não quisesse comemorar aquilo. Tá todo mundo festejando, mas alguma coisa ainda está te incomodando. Existe aqui um certo incômodo. Existe aqui um certo incômodo. Agora é aquele negócio. Guardar para si não é o caminho. Guardar para si não é o caminho. Então eu vejo muito aqui com essa rainha de espadas, sabe? Um momento em que você vai buscar uma certa independência. E a rainha de espadas ela é muito dura com as palavras. Se for para magoar alguém, ela magoa. E nem se importa com isso. Pode ser alguém aí te magoando? Pode, mas também pode ser você também. Falando, se expressando. E olha aqui o arcano do julgamento. O julgamento que clarifica aqui a rainha de espadas. Então é muito uma tendência aqui, Ares, que eu sinto a tete com tete, a olho por olho. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tentar alinhar o que tem que ser alinhado. Agora sem muita firula. Sem muito amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não. Vamos tentar aqui conversar e vamos tentar resolver aqui a situação. Pode ser alguma questão
sei lá, no campo de trabalho, no campo de estudos, no campo de relacionamentos. Mas existe aqui uma tendência com essa rainha de espadas, você tendo mais lucidez sobre algo e agindo de uma forma extremamente estratégica. Tu pode estar lidando com críticas, como também você pode ser a pessoa que vai criticar, que vai cobrar, que vai falar. E o julgamento está aqui para falar, olha, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. Ah, mas pode rolar um perdão? Pode rolar tal coisa? Pode. Agora, o que eu vejo que não vai acontecer aqui é um sentimento de culpa. Rainha de espadas não sente sentimento de culpa. Ela é rainha, afinal. Então, eu diria que é um momento aqui, Ares, crucial na tua semana, talvez para refletir sobre alguns relacionamentos, refletir sobre o que você deseja, refletir o que as pessoas estão te oferecendo, para ver se é realmente o que você deseja, para ver se isso tudo está alinhado com aquilo que você deseja. Esse é o recado para esse momento. Não sei para quem é que eu me comunico, mas provavelmente tem ariano aí que vai passar aqui por uma situação que essas conversas elas vão ser esclarecedoras. Esclarecedor. Para quê? Para manter uma estrutura, que é esse 4 de paus que está aqui. Portanto, afirme assim. Estou fazendo o meu melhor. Deixa aqui nos comentários, Ares, esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, touro, para esta sexta-feira, dia 26, tá? Muito bom te receber aqui. Graça e paz, pega aquilo que ressoar, o que fizer sentido, tá? Muito bem, touro. 4 de copas, 5 de espadas, 10 de paus. 4 de ouros, 9 de ouros, 8 de ouros. Olha, touro, é assim, né? A sexta-feira ela vai chegando, né? O final de semana aí já tá aí batendo na porta. E o que eu já vejo aqui é uma sensação de um grande desgaste. Morrado, diga nem meu nome. Preciso nem ver previsão para saber que está acontecendo. Eu sei. Olhe se eu não sei. Estou aqui com você todo dia, touro. Você sabe, né? Então, o que eu tô sentindo aqui, cara, é aquele negócio, mano, ó. Sabe? É batendo, é batendo, é batendo, é batendo. E assim, deixando você cada vez mais saturado, cada vez mais cansado, tá? Agora, o que você precisa rever nesse momento é se certas coisas elas vêm compensando ou não. O 4 de copas, ele fala muito, ó, eu tenho 2 quatros. Interessante que um está clarificando o outro. O 4 de ouros está clarificando aqui o 4 de copas. Então, assim, existe uma tendência a uma estabilidade no campo material e emocional. Mas é meio que uma estabilidade que incomoda. É meio uma estabilidade que causa mais uma sensação de medo de perder do que qualquer outra coisa. Aí esse medo de perder, esse medo de tentar, esse medo de conquistar, gera muita insegurança. Então, tu pode estar lidando aqui com uma situação, touro, que você se encontra um pouco inseguro. E por você se tornar um pouco inseguro, talvez você queira fazer tudo sozinho. Lutar sozinho suas batalhas. Ó, 9 de ouros e 8 de ouros. Lutar suas batalhas sozinho. Fazer seus corres sozinho. Fazer tudo o que tem que fazer em casa sozinho. E isso pesa muito em você. Pesa. E esse 5 de espadas é aquele negócio. Olha, é uma vitória. Mas assim, é algo que está desgastando.
É a discussão, sempre pela mesma coisa. É o problema que não tem fim. Já dizia a frase de um sábio: quando a gente é muito bom em resolver problema, não falta problema para a gente. E está trazendo aqui esse potencial de um pouco de insatisfação misturado com possessividade. Para relacionamento, isso é um problema. Para relacionamento, isso é um problema. Porque aqui pode estar representando brigas de ego, cobranças, um falando mais, um exigindo mais do que o outro, um fazendo mais a parte do que o outro. Você colocando nas suas costas mais e mais e mais responsabilidades. Tudo isso para poder manter uma estrutura. Manter algo, né, aqui no 9 de ouros, manter um padrão. Tem que saber se compensa ou não compensa. E vou até te falar um negócio. Cuidado com algumas pessoas. Eu falei isso para 2 signos e vou falar para você. De boa intenção, o inferno está cheio. Então, atenção com algumas pessoas que podem aí se aproximar de você, que não estão realmente falando a verdade. Querem gerar caos. Querem gerar cabaré na tua vida. Me desculpa a palavra, mas aqui é dentro da nossa intimidade. Quer gerar o caos. Então é muito importante você se distanciar de algumas influências que podem ser negativas para a sua prosperidade. Eu tenho aqui, ó, tudo que está clarificando hoje é plano terra. E você é terra. 4 de ouros, 9 de ouros, 8 de ouros. Então é como se estivesse tendo uma dedicação, um comprometimento que está mais fazendo mal para você do que bem. Eu me apego no positivo, claro. E o 10 de paus, eu até imagino que seja, cara, que bom. Que apesar de ter tido aqui um problema, eu ainda vejo o 10 de paus aparecendo aqui como aquela questão. O meu esforço, ele foi necessário para que eu superasse aquele momento. Mas ainda assim, é importante você entender as suas limitações. Taurino, taurino, taurina, importante você entender as suas limitações. Não é o melhor momento para relacionamento, tem que ali ter um pouco mais de estabilidade, tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de escuta. Se tá solteiro, é aquele momento em que você tem que procurar ficar melhor com você mesmo, apreciar um pouco mais sua companhia, focar talvez em outras situações. É o que eu vejo. Afirme assim: sem medo. Aqueles que me protegem, esse mantra aqui é poderoso. Fazia tempo que eu falava ele. Afirme assim, touro: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Beijo. Geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos. Vamos lá para a tua leitura, geminianos e geminianos, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 26, tá? Que bom recebê-las e recebê-los aqui. Claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá bom, Gêmeos? O que nós temos para esse momento, tarô, por favor? Arcano do Mundo. Saiu o Arcano do Mundo para o signo de Gêmeos na última leitura? O Mundo, 8 de espadas, 5 de espadas. Vamos clarificar isso. 8 de ouros, 5 de copas e pajem de copas. Olha, taurinos, vamos lá, tá? Vamos lá, que a batata tá meio quente aqui, viu? A batata tá um pouco quente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque desafios, eles existem e vão existir todos os dias. Esse é um ponto. Olha, tu tá lidando aqui, Gêmeos, com algo que está se concluindo, tá? O arcano do mundo aqui é algo que está se concluindo
e tu tá trabalhando muito para isso, tu tá terminando um trabalho, tu tá querendo concluir algo. E essa conclusão ela vai vir, e você sabe muito bem disso, que vai vir produto da sua dedicação. É como se você está se comprometendo para atingir uma meta. Você está se comprometendo, arregaçando as mangas aí, se aperfeiçoando cada vez mais para poder bater aquela meta. Para poder bater aquela meta. Mas atenção para uma coisa, você pode ficar muito parasitado por isso. Hoje eu estou assim, gente. Hoje eu estou sem firula. Você pode ficar um pouco paralisado com isso. Esse arcano aqui do 8 de ouros está falando aqui de uma visão um pouco limitada, excesso de trabalho, excesso de preocupação, alguma coisa ali que fica na sua cabeça, sabe? E você, meu Deus do céu, está pesando demais. E olha o que clarifica o 8 de espadas, o 5 de copas. Então tem aqui uma questão de pensamento negativo, tem aqui uma questão que fala de emoções destrutivas. Eu considero esse 5 de copas emoção destrutiva. Não vou transformar 5 de copas em 10 de copas, não. Então é aquele negócio, eu fico apegado demais naquilo que deu errado. Eu só consigo observar aquilo. E a prova disso está aqui com o 8 de espadas. Que vem falando de uma situação que está parasitando demais a tua mente, cara. Está parasitando demais a tua mente. Eu vou dizer aqui um negócio para alguns geminianos, tá? A importância da desintoxicação mental. A importância da desintoxicação emocional. Às vezes tomar um banhozinho aí usando algumas ervas, fazer uma reprogramação mental, sabe? Tirar dos olhos as vendas, observar as coisas como elas são. É um processo? É. Mas ficar se desgastando, como aqui está mostrando, também é um problema. Tu pode estar lidando com gente bloqueada. Tu pode estar lidando aqui, sabe com o quê? Eu vou dizer aqui um negócio. É geminiano, cara, lidando... Porque esses gêmeos, eles se comunicam com muita gente. A não ser que eu esteja altamente errado. Você lida com muita gente, de repente você trabalha com uma profissão que você conversa com as pessoas, que você pega a energia daquela pessoa. Até no campo de casa você absorve uma coisa, absorve outra. E, cara, isso vai mexendo demais com você. Isso mexe demais com você. E o que eu percebo aqui é uma insistência com os 5 de espadas. É aquele negócio, mano, eu sei que tá me fazendo mal, mas eu vou pra cima. Eu sei que tá me fazendo mal. Eu sei que tô dando murro em ponta de faca. Mas será que vale a pena estar certo naquela discussão? Será que vale a pena provar algo para alguém? Cuidado com algumas vulnerabilidades. Cuidado com certas ingenuidades. Página de copas aqui, que clarifica esse 5 de espadas, pode estar falando de você um pouco ingênua. Ingênua aí para alguma coisa. Ai, amor, não sou eu. Graças a Deus que não é. Mas tu pode estar lidando aqui com pessoas assim, que juram que estão fazendo a coisa certa, mas estão movidas por um sentimento, sabe? Que está faltando ali um pouco de maturidade. Então eu vou dizer uma coisa, para casais é importante aqui a conversa amadurecida. É conversar sobre conversar sobre a solução, não sobre o problema. E não adianta. Para muitos é aquele negócio. Para cada solução você encontra 10 problemas. E deveria ser o oposto. Para cada problema a gente tem que encontrar 10 soluções. Então eu diria que é aquele momento em que você precisa se resguardar um pouco mais, viu, gêmeos? Mudar ponto de vista, mudar padrão, tirar essa visão limitante dos olhos.
e lutar por aquilo que você acredita. Mas colocando na balança se compensa ou não. Esse 5 de espadas aqui pode estar falando de gente mal intencionada. Não é só você, não. É pessoas aí mal intencionadas. Cuidado para tu não estar pegando demais aí certas energias de pessoas assim. Portanto, afirme assim para esse momento, gêmeos. Afirme assim. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo. Fica com Deus. Cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas. Em especial, Câncer, para essa sexta-feira, dia 26, tá? Que legal te receber aqui no canal todos os dias, tá, Câncer? Abra o coração para receber esta mensagem, que pode, claro, ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, Câncer. Graça e paz, tarô. Qual mensagem vem para o signo de Câncer para esse momento? 8 de ouros, pajem de ouros, rei de ouros. Estamos falando de plano terra. Rei de copas, 10 de copas e 5 de paus. Aquilo que parecia impossível. Já sabe, né? Aquilo que parecia não ter saída. Por que eu tô dizendo isso, tá? Câncer. Porque tem uma tendência aqui, cara, de tu tá recebendo bons auxílios, tá? Esse 6 de ouros aqui, ele fala muito de generosidade, de equilíbrio entre o dar e o receber, trocas justas. Tem coisa melhor na vida do que a gente estar ligado a situações que rolam as trocas justas. E eu sinto aqui muito trocas justas acontecendo, tá? Seja você se doando para algo, para equilibrar a balança, seja pessoas aí também esticando a mão para ajudar você, tá? Esses 6 de ouros aqui, clarificando com esse rei de copas, pode sim estar representando uma troca emocionalmente equilibrada, justa, tá? O arcano aqui do pajem de ouros e clarificando o 10 de copas, aqui está falando de uma felicidade compartilhada, de um comprometimento compartilhado. Para trabalho aqui tá excelente, viu? Para quem está trabalhando aí, para quem está lidando com pessoas, para quem está aguardando aí também receber uma certa valorização. E não é todo dia que eu falo para Câncer de dinheiro, mas a tua leitura pode sim estar representando a chegada de dinheiro. Pode até ser dinheiro inesperado, tá? A mão andou coçando aí ultimamente. Se a sua mãozinha andou por aí coçando ultimamente, eu não sei não, viu? Mas pode ser dinheiro. Ah, amor, minha mão coça uma hora ou outra, mas não chega dinheiro nem a pau na minha vida. Pô, a partir de agora, quando coçar, pense em dinheiro. Vai que o dinheiro chega, né? Essas pequenas magias da vida, elas podem acontecer. Então aqui pode estar sim simbolizando isso, viu? Dinheiro compartilhado, notícia boa compartilhada. A figura do rei de ouros aqui representa solidez, estabilidade. Pode ser você aqui, Câncer, numa vibe extremamente amadurecida, ou tu lidando com pessoas que são extremamente amadurecidas, que não estão para brincadeira. E 5 de paus aqui pode falar até de uma pessoa que é bastante concorrida. Eita, eita, eita! Não, amor, sou eu que sou uma pessoa bastante concorrida. Pode também representar isso. E tem gente aí que vai enxergar o teu valor e vai partir para cima. O 5 de paus eu vejo muito como competição. Para esse momento eu vejo como competição, como concorrências. Mas tudo isso são adversidades que você, Câncer, tem toda a estratégia e o poder de lidar muito bem com isso. Então, eu diria, se tu tá naquela vibe, sabe,
de partir para uma conquista. E quando eu falo partir para uma conquista, não estou falando necessariamente de vida amorosa, não, meu bem. É conquistar algo, vender seu peixe, vender seu produto. Tá todo mundo ali falando, você, poxa, eu também sei também tomar atitudes. É o que eu vejo. Sabe? Você aprendendo, sabendo lidar com uma situação. Pode ter conflito, pode ter rivalidade. Mas as competições que você entra agora são competições que você está muito preparada. Então eu diria, cara, não meça esforços. É aquele momento em que você tem que provar, velho. Ó, eu estou recebendo uma oportunidade. Amor, nesse momento é o seguinte: eu estou vivendo na minha vida uma oportunidade única. O que é que eu tenho que fazer? Cara, se dedica. Pega essa oportunidade aí, mano, que é de ouro, e faz acontecer. Puxando sempre para o lado da maturidade. Tu pode, inclusive, estar lidando aqui com cargos de liderança, com pessoas de liderança. Então, assim, mostre o seu valor. Mostre sua experiência. Agora, esteja aberto e aberto para receber auxílios, coparticipação e trocas justas. Tá bom, Câncer? Portanto, afirme assim: vivo na prosperidade. Tenha medo não, Câncer. Afirme: vivo na prosperidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo. Fica com Deus. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, Leão, para essa sexta-feira, dia 26 de setembro, tá? Que a alegria de viver ela esteja contigo todos os dias. Claro que essa leitura ela pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá? Graça e paz, signo de Leão, qual a mensagem, qual o direcionamento para o signo de Leão, tarô, por favor? 5 de espadas, arcano da força, 10 de paus, as de espadas, lua e arcano do diabo. Olha, leão. Um pouco tenso aqui, viu? Parece que é assim, né? A sexta-feira ela vai chegando, ou já chegou para alguns aí, e o que tem que resolver tem que ser resolvido. Arcano dos 5 de espadas, eu vou espirrar. Mas eu não vou cortar não, porque eu não sou chat GPT. Aqui é de carne e osso, minha gente. 5 de espadas, Leão. 5 de espadas fala muito de conquistas. Mas é um tipo de conquista, cara, que na verdade você precisa entender que tem que ter mais cautela. Tu tem que ter cautela, principalmente, Leão, com algumas pessoas aí que podem estar sondando a tua vida, tá? Esse arcano da força com esse 10 de paus me remete muito a falar sobre algo que está te promovendo um certo desgaste. Leão, até pra gente querer estar certo toda vez, isso promove pra gente um certo tipo de desgaste. Até pra gente querer aceitar, pegar todo tipo de responsabilidade, isso também gera um tipo de desgaste. E o que eu sinto aqui na tua leitura, com esse arcano da força, com esse arcano do 10 de paus, é a necessidade de dominar um pouco os instintos. Porque o que tá para rolar aqui, cara, é um fardo, né? É uma responsabilidade sendo colocada em tuas costas.
Positivamente falando, pode ser, você lidou com uma questão muito difícil e nós temos aqui uma superação disso. Ótimo. Para quem estava esperando esse tipo de resposta, tá aí como confirmação. Para quem vinha aí tendo um paranauê insano, uma complicação, uma tensão, o 10 de paus aqui simboliza muito uma finalização disso. Mas eu tenho mais para falar. Quero me aprofundar aqui um pouco mais em outras questões, principalmente porque eu trouxe cartas que clarificam. Então, olha, o As de Espadas, clarificando aqui os 5 de espadas, me remete muito a falar que você precisa ter um pouco de clareza sobre os seus atos. Ou alguém aí vai precisar ter um pouco de clareza sobre os atos dela ou dele. Aqui, gente, pode estar indicando, sabe o quê? Língua cortante. Palavras que machucam. Mente desenfreada. Quero estar certo a todo custo. Isso pode gerar caos. E o arcano da lua, clarificando o arcano da força, não tem como eu não falar. É assim. É decisões sendo tomadas de forma imprudente. Tem uma certa imprudência aqui envolvida. Eu diria até, preste um pouco de atenção com aquilo que você fala. Preste um pouco de atenção com aquilo que você promete. Preste um pouco de atenção com aquilo que você se compromete. E olha, 10 de paus, clarificando aqui o diabo, das duas uma. Ou uma relação que não vai para frente nem para trás, totalmente complicada, ou, cara, francamente falando, é assim, você gosta, ou tem alguém aí que gosta. O diabo é possessividade, é vício. Em se tratando de relacionamentos, diria até de qualquer tipo, é assim, é prazer desenfreado, é obsessão. E com esse 10 de paus aqui, talvez é aquele negócio, eu quero carregar tudo, eu cobiço tudo. E eu tô certo com relação a isso. Aí volta para o começo da leitura. Nem sempre você tem que estar certo. Nem sempre você tem que estar certo. Nem sempre você tem que pegar todas as responsabilidades. Amorrar, tudo isso que tu está falando tem relação com uma outra pessoa que eu me relaciono. Pô, tá explicado. Mas o momento pede uma libertação, tá? Portanto, afirme assim. Hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Beijo, Leão. Tchau, tchau. Virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Virgem, para essa sexta-feira, dia 26. Uma semana aí chegando na sua reta final, tá? Graça e paz, Virgem. Vamos ver qual mensagem, qual direcionamento para você. Por favor, tarô, signo de Virgem. A Torre. Pendurado. E o 3 de ouros. 4 de copas, a temperança e o 10 de copas. Olha, gêmeos, não é querendo fazer fofoca não, viu? Mas já fazendo. Meu amigo e minha amiga, é muito interessante aprender com os erros. É muito interessante aprender com os erros. É muito interessante ver as coisas sobre um ponto de vista diferente, tá? Porque assim, a torre ela vem para abalar. A torre ela vem para desmoronar. É aquele negócio. As nossas expectativas não são atendidas, a gente não atende as expectativas das outras pessoas. As coisas não saem como tem que sair. E tudo o que resta é se entregar ao momento e a vida pede.
avaliar as coisas sobre um ponto de vista diferente. Para depois você querer expandir alguma coisa. Claramente, Virgem, aqui com esse 4 de copas, tu pode estar diante de uma situação, cara, fazendo alguma coisa que você não gosta. Que para você é um sacrifício. Para você é um sacrifício. A torre aqui clarificando esse 4, o 4 de copas, clarificando esse arcano aqui da torre, me remete a falar bastante sobre uma situação aqui que está te parasitando. Eu vou quebrar o protocolo hoje e quero trazer para você uma mensagem, Virgem, porque esse arcano aqui da torre, junto com o arcano do pendurado, me obriga a ler para você uma mensagem paralela, tá? Quando eu não faço isso com todos os signos, e acho que com você você é o último signo que eu estou gravando. Dessa vez eu coloquei você para gravar por último e eu não gravei para ninguém, tá? Então eu vou ler para você aqui uma mensagem que talvez sirva para esse teu atual momento, tá? Principalmente porque veio essa torre, esse pendurado. A gente tá falando aqui de uma situaçãozinha um pouco tensa, um pouco chata. Por mais que o que clarifica aqui sejam temperança e 10 de copas, talvez seja interessante você olhar as coisas sobre um outro ponto de vista, tá? Então, em tese, olha essa mensagem aqui, gente, para você. Quando o chão desaba, nasce o convite para aprender a reconstruir com mais sabedoria. Eu não sei o que é que está pintando, mas é muito bom você levar essa mensagem. Quando o chão desaba, nasce o convite para aprender a reconstruir com mais sabedoria e união, tá? E o 3 de ouros é um arcano que se remete a apoios. Então eu diria que é assim, tensões que acontecem, tensões que rolam, crises aí, cara, que são reveladas, a torre ela vem para revelar, a torre ela aparece para revelar, totalmente revelar, e o arcano do pendurado fala sobre refletir, sobre entender, sobre ver as coisas sobre um ponto de vista diferente. Amorra, isso tem relação com o campo amoroso? Olha, eu não vou afirmar que é com relação a campo amoroso, mas é uma situação. Eu jogo assim, né? Eu jogo e é você que diz. Pode ser aqui sobre campo amoroso. E digo mais, se o casal não trabalhar junto, aqui no 3 de ouros, não trabalhar junto para construir uma base sólida, se não houver diálogo, essa relação aí não vai dar certo. Ou problemas e mais problemas irão acontecer. 3 de copas, quando clarifica aqui o 10 de copas, é como se dissesse assim, olha, não adianta só um tá se dedicando, não. Ambos têm que se dedicar em prol disso, sabe? Enforcado, sendo clarificado pela temperança, é muito aquele negócio, cara, tem que parar e tem que refletir. Tem que saber o que quer. Sabe, eu vendo aqui essa torre com o 4 de copas, eu não sei, mas aqui me fala muito de uma situação em que você não sabe de fato o que você deseja. Ou tá lidando aí com alguém que não sabe o que quer. Aí, assim, qualquer mudança que acontece, qualquer tipo de discussão que ocorre, tem isso aqui, ó, um distanciamento emocional com o 4 de copas. Eu vejo muito esse distanciamento emocional acontecendo. Então, assim, não adianta fingir que algo não está rolando, quando está. Não tem nada pior, Virgem, do que uma guerra fria. E a torre é o aprendizado. Uma desilusão acontece para você poder abrir os olhos e mudar padrão. É como se essa torre ela estimulasse para você o seguinte: olha, é chegado o momento de mudar alguns padrões. É no trabalho, é no seu relacionamento. Mas assim, mudanças vão acontecer para abalar. E aquele negócio, foi necessário aquela discussão para que a gente pudesse ficar um pouco distante. Aqui tem um enforcado com a temperança, pode simbolizar aí um distanciamento entre você e alguém.
Aí quando nós dois agora sabemos o que queremos, é só sucesso. Então assim, tu fica na tua, eu fico na minha, e quando eu souber o que eu quero e tu souber o que tu quer, a gente fica junto para construir uma base sólida, para construir uma boa parceria. A parceria aqui pode até ser uma questão de trabalho. Portanto, afirme assim, Virgem, para esse momento. Afirme assim. A tempestade vai passar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Librianas e librianos, como é bom te receber aqui no canal, Libra, para mais uma leitura de tarô. Leitura essa para sexta-feira, dia 26, tá? De setembro de 2025. Tava confuso aqui um pouco nas datas, mas é dia 26 mesmo, sexta-feira. Um prazer te receber aqui, Libra, graça e paz. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, tá? Abre o coração para receber essa mensagem, tá? Signo de Libra, por favor, tarô. O que nós temos aqui para esse momento? Rainha de Espadas, Arcano da Justiça, Sete de Espadas, Página de Paus, 10 de Copas e Rainha de Copas. Olha, Libra, eu já sinto aqui que é um momento em que tu vai estar um pouco mais estrategista ou vai estar um pouco mais usando tuas estratégias para poder precisar lidar com algumas situações aí, viu? É assim, é tomando as rédeas, né? É a inteligência da Rainha de Espadas e a determinação do Rei de Paus. Algo aí tem que ser ajustado, algo aí tá para ser ajustado. Ai, Amorra, todo dia tu fala que alguma coisa na minha vida tem que ser ajustada. Pois é, né? Só que veja pela parte positiva, tá? Que eu vejo aqui. O Arcano da Justiça, ele aparece aqui na tua leitura e quando clarifica aqui com o 10 de Copas, talvez seja importante, Libra, você proteger aquilo que tem valor para você, tá? Proteger aquilo que tem valor para você. Ah, mas o que é que tem valor para mim? Um 10 de Copas. O 10 de Copas aqui fala de pessoas, de compartilhar, de felicidade compartilhada. Ao passo que o Arcano da Justiça aparece aqui para dar uma equilibrada legal. Então, eu até vou colocar aqui um ponto para alguns librianos, tá? Talvez tu tá passando na tua vida por um atual momento aonde algumas questões, tá, podem estar em desequilíbrio. É aquele negócio. Às vezes a gente tá focando demais em uma situação e esquecendo demais da outra. Aí a gente acaba pecando pelo excesso ou pecando pela ausência. Morou? Ou alguém aí pode estar pecando, tá? Ou alguém pode estar pecando aí com você. Ou pecando pelo excesso, ou pecando pela ausência. Não está fazendo a parte, né? E o Arcano da Justiça é um arcano que se remete, olha, cada um tem que fazer sua parte. Se cada um faz sua parte, tudo fica bem. Se pesa demais para um lado e pesa de menos para o outro, é necessário algum ajuste aqui. O que é que eu estou plantando e o que é que eu estou colhendo? O Arcano da Justiça também fala sobre isso. Gosto muito do Arcano da Justiça porque é um arcano sensato. Aqui é aquele negócio. Não espere uma coisa se não está sendo cultivada para poder ela acontecer. Sabe? Então, talvez você vai precisar agora, Libra, estabelecer alguns limites, tá? Pode ser limites com você mesmo, pode ser limites com pessoas que você se envolve ou em algo que você está envolvido. Não entenda isso que é um alerta, tá? Mas existe aqui esse reequilibrar no arcano da justiça, tá? Cortes que são necessários. E o 7 de espadas aparece aqui. Então tem algumas coisas que talvez você não está vendo. Tem alguma coisa aqui que está levantando insegurança. Tem alguma coisa aqui que está levantando dúvida. E é aquele melhor momento, cara, que tu tem que entender que a tua intuição, ela tá correta.
E tá aqui a prova disso com a Rainha de Copas. Tu tem que usar mais a tua intuição, Libra, para lidar com algumas situações aí. E digo mais, com algumas situações que envolvem pessoas. De boa intenção, o inferno tá cheio. Sabia? De boa intenção, o inferno está cheio. E às vezes algumas situações nos condicionam a um processo de aceitação, a autossabotagem. E o sete de espadas também aparece aqui com essa premissa de que talvez está existindo aí uma sabotagem, está existindo aí uma dúvida com relação a algo, e isso meio que te incomoda. Tá? Eu sinto aqui que isso meio que te incomoda. Talvez até seja uma resposta sua para algumas situações aqui, aonde você vai puxar para o assunto sério, para a conversa séria. Ou você convidando alguém para conversar algo sério, direitos e deveres, até mesmo dentro de casa, ou dentro do relacionamento, ou no trabalho, ou alguém aí vai ficar sabendo de algo, sabe? Uma revelação acontece e pode te procurar aí para conversar. Um ponto é que eu te digo que a tua intuição, ela está muito elevada. E usar a tua intuição ao teu favor para esse momento é algo muito pertinente, tá? Então é assim, é lidando com questões atuais com o pé no chão. E essa rainha de espadas, ela não mede as palavras. Então assuntos de natureza um pouco mais incisiva, um pouco mais disciplinada, para esse momento podem acontecer, tá? Olha, você vai afirmar assim hoje: estou fazendo o meu melhor. É o seu mantra de hoje, tá, Libra? Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpi. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Escorpi, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 26, tá? De setembro. Setembro aí que está se encaminhando para a reta final, não é, Scorpio? Vamos ver qual a mensagem que aparece para você para esse momento. Que a alegria de viver esteja contigo, tá, Escorpião? Por favor, tarô. Dois de espadas. Imperatriz. A temperança. Pajem de ouros. 9 de copas. E o arcano do sol. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu já falei várias vezes que eu gosto muito do signo de Escorpião, tá? E olha, Scorpio, claramente eu vejo aqui, sabe o quê? É aquele negócio, né? Aquilo que causa inquietação, aquilo que causa paralisação. O dois de espadas, cara, me remete muito a falar sobre aquele momento em que a gente se encontra, sabendo que pode tomar uma decisão, sabendo que tem que tomar uma decisão, mas a gente se encontra ali meio que recusando, meio que dificultando, meio que ficando em cima do muro, tá? O Pajem de Ouros aqui clarifica isso, Scorpi, talvez vindo para falar sobre a questão de tomar uma postura. Claramente aqui eu vejo que é um momento em que você está saindo de cima do muro, após passar por um longo período aí, alguns dias, algumas horas, matutando, incomodado com algo, desconfiado com algo, duas opções, uma escolha, duas pessoas, uma decisão, enfim. E eu sinto aqui, eu vejo claramente esse processo, sabe, de tu estar saindo aqui de cima do muro e tomando uma decisão que eu considero, Escorpião, que vai ser muito assertiva para você, tá? Agora sim, vai precisar ter um pouco de postura. E esse arcano aqui da Imperatriz me entrega muito isso. É aquele negócio. Eu só sei se um lance ele vai fluir se eu for lá e tomar a decisão. E olha aqui o aspecto emocional falando mais alto. O que é que está pesando hoje, signo de Escorpião, em alguma escolha que você vai fazer, tá? As próximas horas elas podem ser marcadas por isso. Um dilema, uma encruzilhada,
um problema que tem com alguém ali, uma conversa difícil que tem que ter, parece que isso aí não vai mais ser adiado. E de alguma forma, eu percebo que de alguma forma isso vai trazer para você mais um equilíbrio e mais uma leveza do que você imagina. E olha aqui o arcano da temperança. A temperança é aquilo, cara, é o tempo das coisas, é a harmonia, é aquele momento de parar, é a parada, é o respirar. Eu vejo muita temperança, sabe? Como aquele suspiro. Calma. Às vezes, é aquele negócio, um mal-entendido acontece, mas nada que uma conversa esclarecedora não possa resolver. E o que eu sinto aqui com o arcano da Imperatriz é que alguma coisa aqui, junto com a temperança, alguma coisa aqui pode ser esclarecida para você e revelada. O arcano do Sol, aqui clarificando a temperança, fala que, olha, a verdade, ela aparece com o tempo. A verdade, ela aparece com o tempo. A clareza, ela aparece com o tempo. Às vezes é aquele negócio, foi necessário eu ter aquela conversa, foi necessário eu tomar aquela decisão, foi necessário eu sair daquela estagnação que estava ali me consumindo. Ter uma postura aqui de uma imperatriz, às vezes até movido pela emoção, e entendendo algo sendo revelado para mim. Então, eu sinto muito essa tendência, Scorpio, que tu vai pegar certas coisas no ar, sabe? Tu pega certas coisas no ar agora e consegue ter uma projeção melhor no que está vindo pela frente. Pode ser uma conversa difícil no campo de relacionamentos, uma escolha que você tem que fazer? Pode, tá bom? Mas olha, é importante aqui que essa indecisão que talvez você venha sofrendo com relação a algo, a clareza vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde você sabia que tudo ia ficar claro. E o que eu vejo é que nas próximas horas tem essa movimentação de alguma coisa ficando clara para você. E de alguma forma te trazendo uma harmonia. Ah, era aquela resposta que eu queria, era aquela ligação que eu queria, aquele negócio que eu estava muito confuso ali, estagnado. Não sinto essa estagnação. Afirme assim, Sagita, né? Já que tem essa fluidez. Hoje eu só quero paz. Afirme. Hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, dá um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagita. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Sagita, para essa sexta-feira, dia 26, tá? Prazer te receber aqui. Vamos ver o que é que vai pintar nas próximas horas. Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Sagitário. Por favor, tarô, qual a mensagem para o signo de Sagita? Ás de ouros, 10 de paus, 5 de paus. Enamorados, 7 de paus. Pajem de ouros. Sagita, olha, grande tendência aqui, sabe ao quê? Sobrecarga. Vamos ter cuidado aí, ficar um pouco atento, Sagita, com certas sobrecargas, tá? É aquele negócio. É a famosa bola de neve, né? É você adquirindo mais e mais e mais responsabilidades. Eu vejo muito assim. Sabe quando tá rolando um lance, aí você, para poder resolver aquilo ali no desespero, eu sinto muito isso, sabe? Você resolver aquilo ali no desespero, você vai ali e faz uma escolha, toma uma decisão e de alguma forma você acaba se comprometendo mais ainda. Pegou a nuance? Ai, amor, já tô passando aí por algo semelhante na minha vida. Mas não tem o que fazer.
Para eu poder lidar com algumas concorrências, eu precisei usar alguns recursos, alguns artifícios, que é o que eu sinto aqui, Sagita, sabe? Você usando alguns recursos e alguns artifícios, por mais que isso te sobrecarreguem, para poder entrar ali numa batalha, entrar ali numa luta, entrar ali numa disputa ou numa concorrência. Aí é aquele negócio, ó, 7 de paus está aqui, clarificando 10 de paus, e é aquele negócio, cara, tá uma tensão máxima aqui. Tá uma tensão máxima aqui, tá? Agora, é claro, você com determinação, você com força, você consegue. Muito arcano de paus aqui, arcanos de paus bem desafiadores, 10 de paus, 7 de paus, 5 de paus, então assim, o clima tá campo de batalha. Tiro, facada e bomba. Aqui tá a cara de coisa de trabalho. Tá? Trabalho, comércio, pessoas, negociações, coisa de casa. E de alguma forma isso pode sim te promover uma certa exaustão. Tá? Exaustão. O Pajem de Ouros aparece aqui para dizer assim, olha, o negócio tá difícil, mas eu vou partir para cima. O negócio tá difícil, mas ninguém vai me segurar. É assim, Sagita? O negócio tá assim, mas ninguém vai me segurar. Aí entra uma tendência aqui para campo de relacionamentos, né? Eu gosto de separar assim as coisinhas. Já reparou? Que para relacionamento, cara, aqui me diz muito uma tendência, sabe? Embora tenha aqui uma energia de progresso, é como se alguma coisa estivesse atrapalhando o relacionamento entre você e alguém. Muito provável cotidiano. Eu sinto muito aqui uma questão de cotidiano, onde o cotidiano pode, de alguma forma, tá batendo, sabe? Gente, olha, eu coloco as coisas muito no popular, minha gente. Sabe? Eu não filosofo algumas vezes, não. E assim, problema de cotidiano acontece, meu filho. É filho, é boleto para pagar, é colégio de criança, é um problema dentro de casa. Nem sempre é uma pessoa específica que está ali no triângulo amoroso que vai. Não. Eu puxo aqui nas minhas leituras algo mais palpável, algo mais real. Eu estou falando que esse exemplo em específico que eu estou citando de cotidiano possa ser o problema, mas está havendo aqui uma sobrecarga. É uma disputa. É como se você tivesse na defensiva e a outra pessoa tivesse na defensiva e estivessem prontos ali um para dizer alguma coisa para o outro. Se não tiver um diálogo com paciência e com calma, algumas discussões podem saturar um pouco o relacionamento. Ou pelo menos saturar um pouco uma discussão que está rolando, tá? Para quem está solteiro ou solteira, tu pode estar dificultando demais aí, sabe? A chegada de alguém na tua vida. Talvez porque tu tá passando aí, está passando por um momento aí de transição e alguém vai precisar provar para você o seu valor. Ou seja, você também que está disputando aí a atenção de alguém e já adianto, viu? O negócio está complicado. Se tu tá aí disputando com alguém, concorrência com alguém, eita, negocinho complicado, tá? Mas olha, Sagita, eu vejo mais aqui pessoas precisando disputar a tua atenção. Não sei se tu tá num bom momento para isso não, tá? Algo me diz aqui que tu tá mais pautado na questão de uma luta ou de um combate que tu vem tendo essa semana. Então, assim, é foco total para isso, né? Busca as parcerias necessárias, tá? Talvez aqui, com esse arcano dos enamorados, fala sobre buscar parcerias necessárias, Pajem de Ouros, buscar aprender mais, né, a lidar com uma situação, pode ser bastante útil para você. Afinal, Pajem de Ouros ainda carrega uma certa tendência à inexperiência, né? Então é muito bom você adquirir experiência durante o processo, mas também tu pode aqui receber alguns auxílios que podem te ajudar. Portanto, afirme assim, já que tem concorrência, né? Afirme assim, essa vitória é minha. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Sagita. Tchau, tchau. Signo de Capricórnio. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capri. Vamos lá para a tua leitura de tarô para essa sexta-feira, dia 26. Claro que pode ressoar para você, Capricórnio, nesse momento que tu esteja aqui, tá? Que a alegria de viver esteja com você, que a alegria de viver esteja com todas as capricornianas
E os capricornianos? 7 de copas, 4 de paus, julgamento. Carta do mundo, página de paus e 4 de copas. Olha, Capri, as demandas elas podem aumentar um pouco aí nas próximas horas, tá? As demandas elas podem aumentar um pouco aí nas próximas horas, mas é muito importante você ficar atenta ou atento àquilo que está chegando para você, tá? Nem tudo aquilo que chega para você é moranguinho do amor, viu? Você sabe do que é que eu estou falando. A vida não é um morango, não. Sonhar, projetar, querer algo, tudo isso é muito importante. Mas se você não coloca em prática, se você não materializa aquilo que você deseja, muitas coisas vão ficar apenas no campo das ilusões. E eu vejo muita ilusão aqui com esse 7 de copas, tá? E clarificando aqui com o arcano do mundo, aqui pode estar falando de novas possibilidades aparecendo em teu caminho, mas uma coisa eu já te adianto, nem tudo é verdade, tá? Eu até falei isso para um outro signo. De boa intenção, o inferno está cheio. Então, talvez seja importante aqui você selecionar, analisar, principalmente analisar desejos. Ah, se eu não estivesse nesse trabalho, o que era que tinha para mim? Ah, se eu não estivesse nesse relacionamento, como era que ia ser? Ou muitas vezes até idealizações que criamos. Não entenda isso como um alerta, tá? Mas é importante você ficar atento a certas ilusões que são projetadas. Cuidado para você não perder o ouro tentando encontrar o diamante. Cuidado para você não perder o ouro tentando encontrar o diamante. Ou cuidado aí para alguém não te perder tentando encontrar o diamante. Eu sinto muito isso aqui. Talvez é um momento aqui, gente, de renovação. 4 de paus e clarificando aqui com página de paus, é como se algo precisasse ser revitalizado. Como é que está teu ambiente de trabalho? Como é que está tua casa? Como é que está tua relação com as pessoas que são importantes para você? Tudo isso tem que ser cultivado, Capri. Ah, amor, mas eu já estou cultivando. Não, eu estou dizendo assim, que tem que ser cultivado porque a tendência aqui é que vai ser cultivado. Tá para ser cultivado. É como se você, depois de sair dessas ilusões aqui, você precisasse cultivar aquilo que você conquistou. 4 de paus é um arcano que se remete à conquista, à realização, à celebração. E por que não dizer estabilidade? Mas isso aí tá te dando ânimo, motivação, é aquele negócio. Às vezes, eu gostei muito do processo de conquista, mas quando eu conquistei aquilo, meio que perdeu a graça? Não sei. Mas pode ser aí você lidando com um tipo de situação como essa, ou tem alguém aí lidando com você dessa forma. Por isso que eu estou falando, talvez seja um momento em que você precise, aqui com o julgamento, ó, que aparece aqui na tua leitura, o julgamento, ver as coisas sobre uma ótica diferente só do ponto de vista emocional. O 4 de copas talvez é aquele negócio, eu preciso aqui aflorar, não é aflorar, é decantar um pouco aqui as minhas emoções para eu reconhecer certas situações. E o arcano do julgamento fala muito de conversa, de decisão, de clareza, de escolhas, de resolver uma questão. Pode sim aqui estar rolando um perdão, pode sim aqui estar rolando uma questão de retomadas, de retomada da onde parou. Mas talvez isso precise ser visto sobre um ponto de vista não tão emocional. E o 4 de copas aparece aqui. É aquele negócio, ó. Agora, é claro,
Ser resistente a isso, aí promove estagnação. Ser resistente a isso, promove culpa, fardo. É aquele negócio, tá? Que o Papa Francisco eu vou colocar esse exemplo, mas você pode pegar isso como referência. Foi perguntado, o Papa Francisco, ele foi questionado, né? Perguntaram assim para ele, Papa, todo dia eu brigo com a minha esposa, ou todo dia eu brigo com o meu esposo. E o Papa falou assim, olha, brigar é natural. Toda relação aí vai ter discussão. A questão é, antes de dormir, conversem, peçam perdão, se resolvam. Não tem nada melhor do que uma guerra fria. E eu vejo muito esse quadro de copas aqui com essa frieza, essa estagnação. Então é como se alguma coisa aqui na tua vida, Capricórnio, precisasse ser renovada, sabe? Ou no trabalho, ou no grupo de amigos, ou até mesmo na forma em que você lida com algumas situações. Recado tá dado, tá? Afirme assim: eu sou resiliência. Que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Beijo, fica com Deus. Signo de Aquário, aquarianas e aquarianos, como estamos? Eu espero que você esteja muito bem, tá, Aquário? Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Aquário, em especial para esta sexta-feira, dia 26 de setembro. E Aquário, parece que o mês, né, acabou. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Muito bem, tarô, próximas horas para o signo de Aquário. Qual a mensagem, qual o direcionamento, por favor? Aquário, 9 de espadas, o Papa, 6 de copas. Cara, o que eu vejo aqui, Aquário, para esse momento? A importância, muitas vezes, sabe, de você entender que certas preocupações, certas ansiedades e angústias, tu tem que começar a colocar na balança isso, Aquário, para saber se vale a pena mesmo, viu? Que é o que parece aqui, não tá valendo muito a pena, não. Mas Amorra, é muita coisa na minha cabeça, é uma situação, é um amor do passado, é uma preocupação com alguém da minha família, é uma questão que eu não sei o que é que eu vou fazer. É o 9 de espadas. O 9 de espadas é o arcano do pesadelo, cara. Eu não vou pincelar, não. Aqui tem uma angústia. Alguma coisa aqui tá fora do eixo, cara. Alguma coisa aqui tá fora do eixo. Agora, clarificando com esse rei de paus aqui, talvez não é uma pressão demais excessiva? Alguém está colocando demais uma pressão em você? Pode ser você colocando em si mesmo uma pressão? Pode. Mas assim, tem uma pressão aqui que está vindo de algum lugar. Aí isso aí tira seu sono, isso aí te deixa angustiada, angustiado. Aí eu vou dizer uma coisa: atenção com o auto-isolamento. Atenção com o auto-isolamento. Eu não tenho receio de falar coisas temporais. As leituras que eu faço, vocês me acompanham aí, sempre assim, é próximas horas, próximos dias, é para esse momento. Então, assim, a gente está em setembro, né? Setembro amarelo, inclusive. Não sei, mas alguém aí da tua família ou alguém muito próximo a você pode estar precisando de ajuda e não fala. Assim, do mesmo jeito que você pode estar precisando de ajuda e você não fala. Pode ser uma questão de relacionamento abusivo, pode ser uma pressão que você vem passando, pode ser uma situação ao qual vem te dando ali uma grande angústia. O arcano do Papa, ele aparece aqui, eu acho interessante, porque o Papa, ele vem como uma figura de sabedoria.
Papa, ele vem como uma figura de conselheiro, né? O Papa, ele é um conselheiro. Aqui fala de certo, coisa certa, fazer o que é certo, zelar pela integridade. E tá aqui o 6 de copas. Então eu vou te falar uma coisa. Ou tu tá passando por uma situação que o passado ainda te gera um efeito muito negativo, ou aqui para outros, alguém do passado aí pode ser necessário para te ajudar, Aquário, em uma situação de repente um pouco difícil que você vem enfrentando no momento. Aí volta para o que eu falei no início da tua leitura. Cara, será que essa preocupação tá valendo a pena? Porque assim, se tá tirando teu sono, tu tá te deixando angustiado, ou você precisa procurar ajuda, sabe? Ninguém vai te dar resposta pronta para nada. Tu vai ter que entrar dentro dessa busca, ou você tem que entender por conta própria isso. E eu vejo aqui no 6 de copas essa retomada de alguma questão. Local de trabalho, pessoas, indicações, ou até esse reencontro aqui com uma pessoa que foi importante para você, tá? O eremita, clarificando aqui a tua leitura, eu ainda sinto aqui um pouco, Aquário, de distanciamento, cara. De isolamento. Eu não trabalho tanto com arcanos no negativo, assim, né, cartas invertidas, e eu vou muito dentro da minha interpretação. E eu não sei, quando clarifica muito, quando o arcano do eremita vem clarificando aqui o 6 de copas, vendo aqui a conjuntura da tua leitura, me vem muito na cabeça essa questão de que eu resolvo tudo sozinho. Beleza, você resolve muita coisa sozinho. Mas entenda, Aquário, o mínimo, o máximo, às vezes é bom a gente contar com as pessoas, tá bom? Portanto, afirme assim: eu tenho fé. Afirme: eu tenho fé. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço. Peixes, piscianas e piscianos, graça e paz, tá? Vamos lá para a sua leitura de tarô, peixes, para as próximas horas. Em especial para esta sexta-feira, dia 26, tá? Graça e paz, peixes, que a alegria de viver esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Qual o recado para o signo de peixes, tarô? Por favor. Arcano da estrela, o eremita, 4 de ouros, 2 de paus. Olha, peixes, eu não sei se você percebeu, tá? É uma percepção minha. Para quem não sabe, eu sou de peixes, né? Então, a minha conversa com você é um pouco diferente. Eu não sei se você percebeu, mas no domingo, que foi dia 21, houve um eclipse, né? Acho que falei isso aí para tu nas últimas leituras. E, cara, um dos maiores impactos, inclusive até você acompanhando leituras também coletivas, vem saindo para peixes grandes transformações na vida. É aquele negócio, coisas que acontecem que você não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu para te dar um chacoalhão e de alguma forma, sabe, você ser lançado, mandado para um outro caminho. E por que que eu estou te falando isso, tá? Porque eu vejo muito aqui, peixes, uma movimentação na tua vida nessas próximas horas das coisas elas ficando um pouco mais estáveis. Porém, você não deve confiar nessa estabilidade. Não tente segurar demais algo. Não tente segurar demais algo. Você sabe que por natureza, muitas vezes você é desapegado, mas quando você se apega a algo,
para tirar de você é complicado. Então, talvez seja isso. Às vezes a gente, né, você no caso, se acostumou demais com aquela. Eu não vou usar. Eu não gostaria de usar o nome zona de conforto, porque nem sempre zona de conforto é algo negativo. Mas eu vou usar aqui só para tu poder entender. Às vezes você se acomodou com aquela zona de conforto, ficar na bolha, ficar na sua, e de repente veio, sabe? Você se viu obrigado a se movimentar. Você se viu obrigado a fazer alguma coisa. Aí pode ser no campo de trabalho, pode ser na tua vida, pode ser em qualquer lugar. É aquele negócio. Adoro colocar exemplos práticos. Estou na minha estabilidade, na minha casa, e de repente, né? Vou dar um exemplo. Alguém que mora em casa de aluguel, e de repente recebe ali um telefonema do dono dizendo: olha, vai acontecer tal coisa, e em breve vocês terão que sair dessa casa. Aí, tipo, oxi, eu não estava nem pensando que um negócio desse pudesse acontecer. Era o 4 de ouro, sabe? Eu não estava nem pensando que alguma coisa assim pudesse acontecer. Mas acontece. E por que eu digo isso? Porque quando clarifica aqui o 4 de ouros, nós temos aqui uma rodinha da fortuna. E essa roda da fortuna, peixes, essas são transformações inevitáveis. Então não entenda isso como algo negativo. Entenda isso como algo positivo, tá? Porque eu vejo que você vai ter que ter fé. Tenha fé, peixes. Acredite. Veja as novas possibilidades. Arcano da estrela que se encontra aqui, junto com esse 2 de paus, que é um arcano de possibilidades, mas o excesso do 2 de paus também se torna uma estagnação. Tu lembra que a tua vida ela é múltipla, ela é multifacetada, tem muitas coisas acontecendo. É o campo do trabalho, é a sua relação com aquela pessoa, é a sua relação com aquela outra pessoa, é aquele negócio. Você é múltiplo, todos nós somos múltiplos. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma leitura de tarô, essa mudança aqui nem sempre, sabe? É a casa que vai virar de ponta cabeça. Não, mas pode ser uma situação que talvez seja essa que você está pensando no momento, que não adianta você segurar. Não adianta você resistir. Não adianta você se isolar. A mudança ela vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. É na vida amorosa, é no trabalho, é no emprego. Esteja preparado. Eu só digo para você isso. Esteja preparado. Afirme assim: Universo, estou preparada. Universo, estou preparado. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.